Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís Seidel e essa é a aula 2 do módulo 6 de Biologia para o 9º ano. Nessa aula, nós iremos estudar as divisões celulares. Antes de falar sobre as divisões celulares, é importante que a gente tenha bem vívido a diferença entre as células somáticas, que são as envolvidas no processo de divisão celular, e as células gaméticas. As células somáticas são as nossas células convencionais, a do cabelo, a da pele, a do olho, a dos órgãos internos. São células que apresentam carga cromossômica completa, no caso do ser humano, com 46 cromossomos. Elas também são chamadas de células diploide e representadas por 2N. No caso das células gaméticas, elas são única e exclusivamente as células reprodutoras. No caso da mulher, o óvulo, e para o homem, o espermatozoide. Elas apresentam metade da carga cromossômica. No caso, para o ser humano, 23 cromossomos, e ela pode ser representada por N, também chamada célula haploide. A primeira fase da célula na divisão celular é a intérfase. Na intérfase, nós identificamos 3 etapas antes que se inicie qualquer tipo de divisão celular. Tem uma etapa aqui do lado, que ela é um caminho diferenciado. Se essa célula não for sofrer uma divisão celular, a partir do momento que ela é formada, ela entra na fase G0. Se ela não vai sofrer divisão celular. Então, ali nasce, cresce, morre, não reproduz. Para as outras células, aí nós temos que ela entra em G1, passa por S, vai para G2 e só então entra ou na mitose, que vai dar origem a novas células somáticas, ou a meiose, que vai dar origem às células gaméticas. O que acontece em cada etapa da intérfase? Bem, na fase G, a célula vai aumentar o seu volume para que ela possa então ser dividida. Ela também vai aumentar o número de organelas presentes, porque elas são os pequenos órgãos das células. Lembra no vídeo passado que eu falei que ela tem 2 centríolos, mas que ela vai precisar de 4 para reproduzir? É na fase G1 da intérfase que essas organelas vão se duplicar. Na fase S, ocorre a duplicação do DNA. Então, se uma célula comum tem 46 cromossomos, ela passa então a ter 92 cromossomos. E a fase G2, que ainda não é divisão, ocorre um acúmulo de energia na célula e ocorre uma verificação para a reprodução, onde ela vai verificar se tem a quantidade de energia necessária, se o volume interno é suficiente para que dê origem a 2 células do tamanho de uma, como era anteriormente, se a quantidade de organelas é suficiente para que ocorra esse processo. Para que a gente entenda melhor essas 3 fases, eu trouxe uma dinâmica para a gente realizar. Aqui eu tenho uma célula, ok? Para que ela comece o processo reprodutivo, então, ela vai duplicar as suas organelas celulares. Aqui eu vou duplicar apenas o centríolo, que é a principal organela que atua no processo de reprodução. Como ela vai duplicar o tamanho, eu vou retirar essa membrana plasmática. Aqui a gente pode observar 4 cromossomos e eles serão duplicados. Aí o aspecto vai ficar o xizinho que a gente já verificou em vários desenhos. Agora sim, o meu DNA está duplicado e depois deste momento é que eu posso começar o processo de divisão celular. Vamos observar as etapas da mitose. A mitose, ela tem 4 etapas.
prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem uma frasezinha que ela vai ajudar bastante a fixar a ordem correta dessas etapas. Prometa, Ana, telofonar. Eu gosto de manter o telofonar ao invés de telefonar, porque ele dá uma bugadinha na cabeça, né? O cérebro diz assim, não é telofonar, é telefonar. E por causa desse erro, facilita mais gravar essa informação. Prometa, Ana, telofonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. O que acontece em cada etapa? Na prófase, ocorre a cariocinese, ou seja, a ruptura da carioteca. Eu tenho a formação do fuso acromático. O que é o fuso acromático? O centríolo, ele é formado por 9 trincas de túbulos. Esses túbulos, eles vão desenvolver um prolongamento para que ele possa atrair e se fixar nos cromossomos, tá? Quem vai fazer a separação desses cromossomos será esse fuso. E na prófase, os cromossomos sofrem um processo de condensação, que é uma estruturação e organização. Na metáfase, os cromossomos vão para o meio, certinho. Meta no meio esses cromossomos. Você olhou uma imagem, os cromossomos estão bem no meio certinho. Você vê o fuso acromático chegando no centrômero, que é a cinturinha do cromossomo, metáfase, tá? Na anáfase ocorre a separação das cromátides. O que são cromátides? Bem, aqui nós temos um cromossomo. Deste lado é visível que cada cromossomo tem várias fitas, certo? São fitas de DNA. Desse lado nós não temos as fitas, tá? Cada bandinha dessas é uma cromátide. Quando eu tenho o cromossomo, é porque ele é formado por 2 cromátides e aqui no meio, onde tem essa fita cor-de-rosa, é o centrômero. O fuso acromático que vai aparecer lá na prófase vai se prolongar na metáfase, vai chegar aqui no meio, um de cada lado. E aí eles vão puxar. Quando ele puxar, ele vai separar uma bandinha para cada lado. No que ele separar, acaba a metáfase, começa a anáfase, automaticamente. Então, na anáfase, ocorre a separação das cromátides e o encurtamento do fuso. Esse fuso, que veio derivado dos centríolos, ele encurta para puxar as cromátides para a pontinha da célula. Na telófase, ocorre a citocinese, que é a ruptura, a divisão, a separação do citoplasma e da membrana plasmática. Ao mesmo tempo que a membrana plasmática está se dividindo ao meio, nós temos a formação da carioteca, que foi destruída aqui na prófase. Então, o núcleo começa a se organizar novamente. E ao fim da telófase, nós teremos 2 células com um número de cromossomos igual ao da célula inicial. Nesse caso, para a célula humana, 46 cromossomos. Quer ver como é que vai acontecer? Bora para a dinâmica? Às vezes no quadro fica mais fácil, né? Se a gente tivesse na sala, eu ia botar 2 alunos para serem cada uma cromátide. Iam ficar de costinha um para o outro. Víamos esticar esse fuso imaginário. Mas como a gente não tá, até a gente chegar lá, vamos embora por aqui. Tá. Na prófase, o que é que nós temos? Cariocinese. Vou tirar aqui, ó, a carioteca. Adeus, carioteca. Esse daqui é o centríolo, certo? Eles vão começar a se locomover para o eixo equatorial, ou seja, bem na cinturinha da célula.
O fuso está aqui representado por essas cordinhas, ó. Elas vão começar a se estruturar. Aqui é para eles ficarem. Eles vão chegar até o cromossomo. Vou só esticar aqui para vocês verem que tem o fuso, ok? Esse cromossomo vai se condensar. Isso quer dizer que ele vai se organizar aqui no meio, bem direitinho, ó. Quando ele chegar nessa posição, tá no meio, acabou a prófase. Aqui ele já está na anáfase. Na metáfase. Meta no meio. Metáfase. Aqui já acabou a prófase. Nós estamos com os cromossomos todos no meio, organizados. Esse daqui representa o fuso cromático. Ele vem até o meio, no centrômero. Ele vai se amarrar aqui, no meio do cromossomo, e vai separar. No que ele separou, acabou a metáfase e já tem a anáfase. Agora nós temos uma anáfase, tá? Ele vai continuar puxando para a beiradinha, pelo centrômero. Imagina que, por favor, que esses centrômeros estão aqui esticadinhos, tá? Puxei, ó. Vou recolher o fuso. Eles vão começar a se organizar. Aqui já começou a telófase, porque eu tenho tanto a formação da carioteca, ok? Como a citocinese. E nós teremos então duas células com o mesmo número de cromossomos do começo e o mesmo tamanho e volume. Bora fazer um feedback? Fazer uma revisão? Presta atenção. Para a intérfase, eu vou pegar as células somáticas e vou dividir elas. Isso acontece em G1 para o aumento da célula em volume e o aumento do número de organelas, ok? Quando chega em S, ocorre a duplicação do ácido desoxirribonucleico. DNA, sigla em inglês, ADN, sigla em português. Em G2, nós vamos ter o acúmulo da energia dentro da célula para permitir essa divisão celular e a verificação para reprodução. Se tem energia suficiente, se o número de organelas é suficiente, se o volume que ela ganhou agora dobrou de tamanho, é suficiente para quando dividir eu ter duas células iguais à do começo. Beleza, cheguei em G2, verificou, está no ponto de reproduzir, aí sim começa o processo da divisão celular, que é esse espaço aqui, ó. Para a mitose, eu vou trabalhar com células diploides, 2N, ou células somáticas, e terei ao final duas células com as mesmas características da célula do começo. Então, se essa célula tiver defeito, essas duas também têm. Mas se ela for normal, também todo mundo normal nessa história. A mitose apresenta 4 fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase. E para você não errar a ordem, tem uma frasezinha para te ajudar. Prometa, Ana, telofonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Amor, recebeu a prova? Anota. Prometa, Ana, telofonar. Pronto, não é cola. Se você recebeu a prova, anotou a frase, você tenha convicção, certeza, garantia de que a ordem não vai estar errada. Prometa a Ana telofonar. Na prófase ocorre a cariocinese, que é a ruptura da carioteca, o envoltório nuclear, formação do fuso cromático e o condensamento dos cromossomos.
para a metáfase, os cromossomos se organizam no meio da célula e o fuso vai até o centrômero, que é o meio do cromossomo para prender. Na anáfase, ocorre a separação das cromátides, ou seja, as bandinhas do X vai uma bandinha para o lado, uma bandinha para o outro. E na telófase, ocorre a citocinese, que é a ruptura da membrana plasmática, a divisão do citoplasma, forma-se a nova carioteca e eu vou ter ao final da telófase os 46 cromossomos, igual no começo da conversa. Beleza? A meiose a gente vai trabalhar na nossa próxima aula. Fiquem de olho na Agenda Edu, nas atividades, treinem, pratiquem e um beijo no